Uma outra coisa que a gente sempre, dentro das práticas integrativas, escuta falar, né? Eu gostaria da sua opinião sobre isso, da sua posição, é o sofrimento emocional dos pais pode ser vivenciado, afeta de alguma maneira as crianças? Isso é transmitido, a criança ela é sensível àquilo que está acontecendo. Às vezes os pais estão passando por um ambiente de estresse no trabalho, ou até no próprio relacionamento, enfim. Sim, essa é uma questão bastante importante. Muitas vezes as crianças acabam apresentando isso na escola, que faz com que o pedagogo da escola oriente, ou às vezes tem escolas que já tem, né, lá o quadro de profissionais, tem psicólogos, e eles já indicam que a mãe deve procurar um acompanhamento para essa criança. Mas quando chega a criança num consultório, a gente vai perceber que, na verdade, o problema está mais com a questão da dinâmica familiar. Então, muitas vezes, os pais é que estão precisando de um suporte terapêutico para, sim, podermos ajudar essa criança. Porque, na verdade, a criança acaba sendo fruto desse meio. Então, ela vai ser afetada, com certeza. Tá. E como que é a abordagem do terapeuta? Porque é difícil para os pais reconhecerem ou não que a responsabilidade deles também dentro desse processo. Porque às vezes eu vejo que os pais falam, cuida dele porque ele está, né, apresentando isso, né? Como que é fácil, não é? Como que é isso? Olha, com as mães, esse processo é mais tranquilo. Com as mães? Com as mães. Às vezes nós temos alguma resistência com relação aos pais. Até por conta realmente da dinâmica deles. O tempo, o fator tempo, hoje em dia é bastante complicado. E eles estão, digamos assim, mais envolvidos com a questão do trabalho. As mães, elas já têm essa disponibilidade maior, mas também temos hoje o fator tempo com relação às mães. Mas, quando a gente explica para elas, olha, para que a gente possa ter um resultado efetivo, nós precisamos fazer um trabalho com essa família. Então, nós vamos precisar da presença do pai também em alguns encontros. Isso acaba sendo diluído e normalmente nós temos resultados positivos, eles aderem, mas não no primeiro momento. Entendi. E você teria uma situação concreta para ilustrar aqui para a gente, de situações assim? Dentro dos seus atendimentos? A gente tem diversas situações. Recentemente, nós tivemos uma questão com uma criança onde ele estava apresentando muita hiperatividade na escola. Então, a criança não parava na cadeira e, obviamente, a primeira ideia é que seria uma criança que precisaria de cuidados médicos por ser hiperativa. E, às vezes, até de medicalização mesmo, né? Que a gente tem visto. Exatamente. Então, foi orientado que a mãe levasse essa criança num médico e também para um acompanhamento psicoterápico. E quando ela chegou para esse acompanhamento, primeiramente a mãe queria que visse a criança, e eu sempre faço o caminho contrário. Eu sempre converso primeiro com os pais, para conhecer um pouquinho como é essa dinâmica, como a frequência com que essa família tem lazer, né? Como é que eles se comunicam, digamos assim, em casa, porque muitas vezes o pai trabalha em horários completamente diferentes do horário em que a criança está alerta, está atenta. Então ele chega, a criança já está dormindo, a criança não vê. E sai, né? E sai pela manhã, a criança está dormindo também. Está na escola. Então, né? ou está na escola. Então, eu sempre trago os pais para uma primeira conversa. Geralmente, para essa primeira conversa vem a mãe, porque essa questão da disponibilidade do pai. E aí, nessa primeira conversa, eu mostro a necessidade de ter a visão dos dois, porque é muito comum que a mãe tenha uma visão, ela enxergue essa criança de um jeito e o pai de outro. Então, depois que eu tenho essa fala, né, individualizada de cada um, é que eu trago a criança. Então, já teve casos em que os pais achavam que a criança tinha problema, e criança de 2 anos, por exemplo. E aí, nesse caso do hiperativo, aí foi conversado com os pais,
e é identificado uma dinâmica dos pais, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente via que essa era uma casa, eu até falei que ali tudo era de flash, né? Porque aquela coisa do horário, que vamos. Então, não havia, de fato, um momento de tranquilidade para estar ali com a criança. E o que a criança tinha absorvido, na verdade, era essa dinâmica, e que parece que não dá tempo nem de respirar. Ela estava só espelhando um comportamento. Era um comportamento absolutamente espelhado. E quando nós passamos para os pais que seria interessante que eles fizessem também um acompanhamento, o pai ficou muito surpreso, porque ele achou que a dinâmica na casa era absolutamente natural. A gente tem os nossos horários, os nossos compromissos, e eu sou uma pessoa que cumpro os meus compromissos. Foi assim que ele verbalizou para mim. E eu, claro, acolhi, disse: eu entendo perfeitamente que você é cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações, mas hoje nós estamos acolhendo uma necessidade do seu filho. Então, não vejo como algo extremamente, digamos assim, necessário que essa criança seja medicada se nós temos uma dinâmica que a gente pode alinhar. Sim. Né? E aí ele foi cedendo, ele foi observando, e foi um trabalho muito gratificante, porque esse pai passou a ter momentos com o filho. Ele passou a levar o filho na escola, que ele não fazia. Então, ele encontrou dentro da dinâmica dele, do movimento dele, uma forma de estar presente com essa criança. E a criança automaticamente foi ficando mais tranquila, porque o que ela queria era chamar atenção. Na verdade, o que essa criança estava fazendo era chamar atenção. E se não dessemos vazão a isso, se não tivéssemos essa escuta da dinâmica familiar, talvez estivéssemos com um olhar somente para a questão clínica. Sim. E é muito sério, né? Porque aí se tem a medicação, mas a medicação obviamente não vai conseguir tirar essa dinâmica que está instalada ali, né? E aí a tendência é que isso vá se agravando, né? Eu não sou contra a medicação. Sim. Há casos em que é necessário mesmo para que essa criança consiga se desenvolver em sala de aula. Claro. Porque existem crianças que não conseguem ficar nem na carteira. Sim. Né? Ela está ali, dali a pouco ela já começa a se mexer, ela tem que andar pela classe. Então, não é uma questão da gente ser contra, mas é uma questão da gente ter um olhar para o que de fato está acontecendo com essa criança. Então, olha, eu posso dizer que 60% dos casos está ligado à dinâmica familiar. Familiar, né? Muito importante.